possamos absorver os conhecimentos de hoje, a palestra que vem nos trazer uma mensagem de amor, de esperança, e que possamos compreender e entender todo esse conhecimento, e que possamos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. E assim, abrimos para a rádio desta noite com a oração que nos ensinaste, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para Deus. Obrigado, Jesus. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriana. E hoje eu vim falar com vocês sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 24, que se chama Infelicidade Real. Eu vou dar uma lidinha, só uma pequena lidinha aqui no Evangelho, mas peço para vocês, quando chegarem na casa de vocês abrem o Evangelho, dá uma lidinha, reflitam um pouquinho, que aqui tem muitos ensinamentos que vai fazer a gente pensar muito no que a gente faz na nossa vida. A infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Devemos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens querem dizer, os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem luz, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que se esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso, e as outras coisas ainda, se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Mas, antes de falar da infelicidade, quero falar com vocês sobre a felicidade, a busca dela. Vou fazer 3 perguntinhas para vocês. Vocês já se preocuparam alguma vez com a felicidade? Já se empenharam, se esforçaram para conquistá-la? Quem de nós não deseja ser feliz? Nós estamos sempre em busca da felicidade, ainda que não nos demos conta disso. Mas afinal, o que é a felicidade? A felicidade varia de pessoa para pessoa. E em cada momento da nossa vida, ela pode assumir aspectos diferentes. Quando estamos enfermos, a recuperação da saúde seria a nossa felicidade. E empenhamos todos os esforços para conquistá-la. Se estamos desempregados, o emprego se constituiria em felicidade por algum tempo. Se somos solteiros e desejamos unirmos a alguém, nossa felicidade seria encontrar a pessoa certa para compartilhar o nosso afeto. No entanto, os que padecem de fome e frio encontrariam a felicidade no agasalho e na alimentação que refaz. Para o torcedor, a explosão de felicidade se dá quando a bola entra no gol do time adversário. Enfim, a felicidade tem tantas faces quanto os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias. Vou contar uma historinha para vocês
e ela nos leva a refletir o que consiste a verdadeira felicidade. Uma moça estava um pouquinho triste e ela estava andando na rua e ela viu uma cena, ela viu um homem puxando uma carroça. Ao observar a cena, ela pensou: pobre homem, fazendo um trabalho de animal irracional. Isso que deve ser infelicidade. Pensando em ouvir de seus lábios lamentações e queixas, aproximou-se do homem e perguntou: o senhor é muito infeliz, não é? Afinal, fazendo um trabalho desses. A moça confessa que o homem fez ela mudar a paisagem íntima, respondendo com entusiasmo: não, senhora, sou uma pessoa muito feliz. Tenho saúde, que nem mesmo preciso de animal para puxar minha carroça. Tenho força, consigo meu sustento, passeando pela cidade, e ainda ganho saudações de pessoas bonitas como você. Não sou mais feliz só porque não vejo todas as pessoas do mundo sorrindo. Como podemos perceber, a felicidade consiste em cada um contentar-se com o que tem e fazer da sua felicidade a alegria dos outros. Quando Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo, referiu-se à felicidade sem mescla, à felicidade plena. Portanto, podemos viver com alegria, valorizando as coisas que temos e as conquistas morais que já adquirimos, sem infelicitar-nos com o que não possuímos e não está ao nosso alcance. Muitos de nós buscamos a felicidade distante de onde ela se encontra. A cada momento, Deus nos oferece 1000 motivos para nos alegrar. A oportunidade de viver, de ter uma família, amigos, trabalho, a natureza, o sol, a chuva, a noite para o repouso, as chances de aprendizado em cada minuto que passa por nós. Até mesmo os obstáculos do caminho são motivos de alegria, por nos ensinarem a superá-los, preparando-nos para a conquista da felicidade eterna, que a todos nos aguarda. Como vocês notaram, a felicidade está nas coisas mais simples da vida, mas nós não nos damos o devido valor. E agora sim, eu vou falar da outra parte, a infelicidade real, aquela que está aqui no Evangelho. Há muitas situações que têm servido de justificativa para que as pessoas se entreguem à dor e à infelicidade. Faço mais 2 perguntinhas para vocês. Para muitos, faço mais uma perguntinha. O que é infelicidade? E por que estou infeliz? Para muitos, a infelicidade está na falta de dinheiro. Para alguns, é a distância do ser amado, ou a ausência de um verdadeiro amor. Para outros, é o berço vazio. Para alguns, é o desemprego, a falta de recursos materiais, que afasta o conforto e o bem-estar, deixando-nos à mercê da sorte e da caridade alheia. Aqueles que sofrem porque têm um corpo tomado por enfermidades, que sentem a vida física esgotar-se diária e paulatinamente, de modo irreversível. Outros ainda consideram-se miseráveis pela traição de que foram vítimas, ou pela calúnia ardilosa que os levaram à solidão e ao abandono. Alguns se entregam à apatia, quando se veem afastados dos seres amados em virtude do trânsito da morte. São circunstâncias dolorosas que atingem os seres de modo inevitável. No entanto, por mais cruéis que possam parecer, não podem verdadeiramente ser consideradas infelicidades reais. São ditas como infelicidades por aqueles que só veem o seu presente. Como eu disse lá no comecinho do Evangelho, a verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato,
mais do que no próprio fato. E neste capítulo do Evangelho diz que quase todas as pessoas se enganam em dizer que a infelicidade são essas coisas. Muitas vezes estamos infelizes por não conseguir aquilo que é supérfluo para nós. Esquecemos que temos muitas coisas boas ao nosso lado. Enquanto nos preocuparmos com o supérfluo, esquecemos de nos preparar para a verdadeira felicidade que não está neste mundo, e sim no plano espiritual. Estamos neste plano de passagem. Nossa vida verdadeira é nos mundos espirituais. Se neste momento estamos nos considerando infelizes, é porque desviamos do caminho reto. Porque a grande infelicidade é nós passarmos por um período reencarnatório e ao retornarmos para o plano espiritual, nós percebemos que deixamos de fazer muitas pequenas coisas que, somadas, nos dariam a verdadeira felicidade. Podemos ser felizes aqui agora? Claro que sim. Teremos momentos de felicidade, que será proporcional a tudo aquilo que praticamos de bem ou de mal. Aquele bom amigo, solidário com os nossos irmãos, com certeza terá uma boa colheita benéfica. Mas aquele que pratica o mal, certamente terá uma colheita das piores possíveis. Muitas vezes, nossa infelicidade hoje será o grande motivo de nossa felicidade amanhã. Os grandes problemas de hoje poderão ser o grande instrumento que servirá para a nossa evolução moral. Diante das dificuldades da vida, não nos cabe cair no desânimo, nem nos entregar à melancolia. São naturais do espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Porém, a felicidade não é deste mundo, como asseverou Jesus, mas começa aqui. Durante o nosso estágio na Terra, enquanto cumprimos as missões que Deus nos confiou, sejamos fortes e corajosos para enfrentar as tribulações que se apresentam. Nossas dores, em verdade, duram pouco, e se enfrentadas com bravura, serão capazes de nos conduzir à companhia dos amores pelos quais choramos. Vou terminando a minha fala uma curiosidade sobre a pérola. Vocês sabiam que a pérola é gerada pela dor? Exatamente. A pérola é o resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra. Pode ser um parasita ou um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra as células do nácar, começa a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi ferida não irá produzir uma pérola, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Da mesma forma, o sofrimento em nossas vidas faz com que a gente se fortaleça cada vez mais, se prepara cada vez mais e aproveite a vida de uma forma diferente. O sofrimento é o grão de areia. O amor, a caridade e a benevolência é o nácar, que ao longo do tempo transformará nossas vidas numa linda pérola. Façamos de nossas vidas uma ostra e transformaremos nosso futuro numa linda pérola. A dor e o sofrimento são sim a forma mais rápida para atingirmos a evolução. Então, isso era o que eu gostaria de passar para vocês hoje. E faço mais uma vez o convitinho. Quem quiser, quando chegar em casa, abre o Evangelho no capítulo 5, da infelicidade real. Se preferirem, vai lá no comecinho do capítulo, começa a leitura, faça uma reflexão e tire o melhor proveito
uma experiência que vocês possam utilizar para a vida de vocês, melhorar a vida de vocês. Passando a minha fala, agora para a Mari. Muito obrigada. É interessante tudo isso que a Adriana colocou, né? Porque a gente percebe que a nossa felicidade sempre está pautada na nossa necessidade, né? Sempre é alguma coisa. A nossa felicidade, a gente sempre foca naquilo que nos falta. Eu vou ser feliz quando tiver uma casa própria. Eu vou ser feliz quando perder uns 30 quilos. Eu vou ser feliz quando botar um botox aqui e arrumar meu rosto. Então a gente sempre coloca a nossa felicidade em algo que ainda nos falta. E em tudo que a Adriana falou, a gente esquece de olhar para aquilo que nós já temos. E olhando para aquilo que te falta, mesmo quando você realiza esse sonho, realiza essa necessidade, você é feliz, mas durante um tempo, né? Há estudos que dizem que quando você troca de carro, essa felicidade dura de 6 a 8 meses. Isso é, se você tiver seguro, né? Porque se você também não tiver seguro, você vai ser meio feliz, meio com medo de perder esse bem tão valioso que você tem. Então, todas as nossas necessidades na vida material, ela sempre vem com um mas, né? Então, assim, hoje tem seguro de carro, seguro de casa, seguro de cartão, seguro de celular. Então, tudo aquilo que a gente acha que traz felicidade pra gente, sempre vem com um seguro atrás, né? Porque senão essa felicidade nossa, essa felicidade material, né, ela fica insegura, a gente fica com medo de perder a qualquer momento. E é realmente o que acontece. Acontece quando você foca a sua felicidade apenas nas nossas necessidades materiais. Sim, vai perder. Vai perder porque elas são passageiras. Como disse a Adriana, são efêmeras. Mas eu sou infeliz. Eu sou infeliz porque eu tenho uma doença grave. Ou eu sou infeliz porque eu perdi alguém muito querido da minha família. Eu sou infeliz porque eu perdi meu emprego, eu perdi minha casa. Isso é infelicidade? Sim, é infelicidade. Mas ainda assim, não é a infelicidade real. Porque na vida material, nós passamos por altos e baixos. Vocês lembram nas outras palestras que nós tivemos, nós falamos sobre a causa dos nossos sofrimentos? E eu disse no nosso último encontro que todos que aqui estão sofrem de alguma forma. Todos que aqui estão. Por que nós sofremos? E aí a gente lembra, né, que nós não estamos aqui pela primeira vez. Não estamos neste mundo pela primeira vez. Nós somos espíritos milenares. Nós viemos para esse planeta, voltamos para o plano espiritual, retornamos para cá de novo. Para quê? Para o nosso crescimento espiritual. Porque nós não somos isso que se apresenta aqui. A Adriana não é isso que se apresenta. Nós somos seres grandiosos. Só que para nós nos tornarmos realmente grandiosos, nós precisamos superar as nossas imperfeições. E são justamente essas imperfeições que nos deixam nessa tristeza, nessa vontade de ter as coisas, de associar a nossa felicidade com coisas materiais, associar a nossa felicidade apenas neste mundo. E quando a gente procura a nossa felicidade neste mundo, ela parece que nos entorpece. Porque nós achamos que a vida é só aqui e esquecemos o mais importante, que é o verdadeiro objetivo pelo qual estamos aqui, que é o crescimento do espírito, eu espiritual. E essa necessidade material, ela nos entorpece, nós ficamos como sonâmbulos, só em busca dessa tal felicidade, que para cada um é diferente, por causa das nossas próprias imperfeições, porque cada um tem sua necessidade, sua dificuldade, e nós deixamos o tempo passar. E aí, quando nós retornamos à pátria espiritual, aí sim, nós vamos conhecer o que é a infelicidade real. E é quando você olha para trás, você olha para essa vida que você viveu aqui, de
70, 80, 90 anos e você não cumpriu nada do que você planejou lá em cima. Você só ficou correndo atrás das coisas, se preocupando, remoendo problemas, procurando outros problemas, semeando mais confusões e o que era mais importante deixou de lado. E aí sim vem aquela dor imensa, aquele imenso sofrimento do tempo perdido. Porque se vocês forem pegar nos romances espíritas, muitos deles falam disso, de que não há sofrimento maior do que quando você chega no plano espiritual e você tem ali o choque e você descobre que você perdeu tempo, você poderia ter crescido, você poderia ter compartilhado, você poderia ter auxiliado, você poderia ter sido útil, mas não, ficou entorpecido por essas necessidades, esses desejos deste mundo material qual vivemos. É claro que nós precisamos sim atuar neste mundo, porque afinal de contas nós precisamos vestir, morar, nos alimentar, é claro, mas a gente não pode esquecer do verdadeiro objetivo para o qual estamos aqui e não nos deixar entorpecer por essas necessidades materiais que nós temos. Nós precisamos encontrar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio e lembrar que o importante daqui é o nosso crescimento espiritual. Quando vocês forem ler aqui o capítulo 5, item 24, você vai ver que ele fala do orgulho, né? Do orgulhoso que se esconde através das suas roupas de riqueza, né? Alimenta a sua vaidade e ele sofre por isso. E muitas vezes, já no comecinho do item, ele fala dessas nossas infelicidades a qual nós vivemos aqui, né? A doença, a perda, a pobreza, a falta de dinheiro, a falta do companheiro, a falta de família. São infelicidades? São infelicidades. Mas aí a gente lembra novamente das palestras anteriores que falavam sobre as causas atuais das nossas aflições. Será que esse sofrimento que nós vivemos hoje não foi causado por nós nessa existência? Vale a pena a gente parar e refletir sobre as nossas atitudes, o que nós plantamos e o que nós estamos colhendo neste momento. E se nesse mesmo ínterim a gente não conseguir identificar a causa dos nossos sofrimentos nesta existência, significa que ela vem de existências anteriores. Então esse momento difícil é necessário para a gente passar, para a gente desenvolver a nossa inteligência, amadurecer os nossos sentimentos, as nossas emoções e mais do que isso, estabelecer boas relações. Porque como foi falado ontem no Evangelho, não dá para viver o Evangelho sozinho, não dá para viver o Evangelho enclausurado. A gente só exercita o Evangelho através das relações, do tete a tete, né, de um com o outro, tendo aquela pessoa difícil, se relacionando com ela, e assim a gente vai desenvolvendo a nossa paciência, vai desenvolvendo a nossa tolerância. É esse o nosso objetivo. Porque à medida que nós formos vencendo as nossas imperfeições, né, o nosso ciúme, a nossa insegurança, o nosso medo de viver a vida, à medida que nós formos vencendo isso, nós vamos agregando dentro de nós esta verdadeira felicidade a qual a gente busca tão ensandecidamente neste mundo. Mas só através da evolução moral, do nosso fortalecimento psíquico, emocional, espiritual, é que nós alcançaremos e nós vamos superar. E o mais importante também que diz nesse Evangelho, ele fala que este momento pelo qual passamos, independente de qual seja, ele é necessário para o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual, porque isso tudo vai nos fortalecer. E assim nós vamos nos redimindo com aqueles que nós ferimos no passado. Nós vamos nos redimindo com a lei de Deus que nós quebramos no passado. E é por isso que nós estamos aqui, para
para nos redimir com as coisas que nós fizemos. Nós saímos do caminho de Deus, saímos de sua lei, quebramos e agora nós temos que retornar a Ele, arrumando toda a bagunça que nós fizemos. Nos tornamos conscientes de que aqui não é a nossa pátria verdadeira. A nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. E nós vamos ir e voltar todas as vezes que forem necessárias, até que a gente consiga crescer, consiga se melhorar, consiga realmente nos fortalecer e nos tornar realmente esses espíritos luminosos, o qual Jesus espera de nós. Jesus sabe que nós nos tornaremos. E o mais importante, nosso Pai Celestial, Ele é paciente e nos espera. E Ele sempre nos dá uma nova chance, através da sua misericórdia, de nós estarmos novamente com os nossos desafetos, estarmos frente a frente com as nossas dificuldades e enfrentá-las. Eu vou deixar para a próxima. Não. Aí você vai prolongar mais ainda o seu sofrimento. E é interessante também que no Evangelho ele fala assim, que para a gente aproveitar esse momento qual nós estamos aqui e pensar assim, que o nosso corpo físico é como se fosse a roupa de um soldado, né? O soldado, ele vai para a guerra e ele não vai voltar da guerra todo certinho, todo passadinho, com a farda, as botas, as armas, tudo 100%. Não, se ele for um verdadeiro soldado, valente, disposto, ele vai voltar com a farda toda estropiada, vai perder suas armas no meio do combate. E é isso. Ele diz para a gente não se preocupar com o uniforme, mas sim com a missão, mas sim com a luta e com a superação. Para a gente não se preocupar tanto com as coisas que estão aqui, porque aqui é o nosso campo de batalha, e que a gente tenha coragem, tenha força e fazer um bom combate, né? Como diz Paulo, e a gente não se preocupar com isso, mas se preocupar com a nossa vitória. Esse é o ponto principal, é o foco com o qual nós estamos aqui. E eles falam, nossa, mas eu vou passar por todo esse perrengue sozinho, eu já estou vivendo um momento muito difícil e não vou ter ajuda? Sim, terá sim, ou melhor, você já está tendo, né? Porque Deus, Ele é misericordioso, como foi falado no Evangelho de ontem, Ele está em toda parte. E Ele sempre coloca na nossa vida pessoas e amigos espirituais para nos auxiliar nas nossas dificuldades. Quando você está ali no perrengue, na dificuldade, sempre aparece alguém para te estender a mão. Muitas vezes a gente não repara, mas se você parar, observar, ficar atento, você vai perceber que sim, Deus, sua misericórdia, sempre envia alguém para te amparar. E aí, para reforçar isso que eu estou dizendo para vocês, tem aqui no Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui, livro de perguntas e respostas, no segundo livro, no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. No item 6, fala sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E aí tem lá a pergunta 489, que diz assim: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Será que nós, quando nascemos aqui, nós já trazemos um amigo íntimo, espiritual, que vem para estar sempre do nosso lado, nos protegendo? A resposta dos espíritos: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. A 490 pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, esse amigo que está com você desde o seu nascimento não é qualquer um. Ele é um espírito de ordem elevada. A 491. E qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido
pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então é este. Você está vendo aí a misericórdia divina? Ele dá um companheiro, esse companheiro que vai te seguir até o final da sua existência, e também lá no mundo espiritual você estará frente a frente com esse amigo de uma ordem elevada, que ele vem para cuidar de você como um pai, que ele vem te inspirar bons pensamentos, ele vem te envolver com fluidos fortificantes, ele vem para te dar coragem para que você sim consiga superar seus momentos difíceis nesta vida, né, nesta escola, a qual todos nós precisamos continuamente, né, enquanto nós ainda permanecemos na nossa imperfeição, no nosso egoísmo de cada dia, na nossa vaidade de cada dia. Enquanto a gente não consegue superar isso, ainda estamos fadados a estar aqui, né, mas nunca abandonados, nunca sozinhos, sempre acompanhados com esse anjo da guarda, esse espírito protetor, mas os nossos companheiros encarnados e todos aqueles que nos amam e também envolvidos pelo amor de Deus. Então eu espero que vocês se sintam fortalecidos, se sintam curiosos para refletir em seus lares sobre esta parte que fala sobre a infelicidade real, e que por mais difícil que seja esse momento da gente, ele passa, né? Ele é um momento, ele não é eternidade. Ah, mas a minha doença, agora eu preciso só tomar os cuidados paliativos, eu preciso tomar esse remédio até o final da vida. Pois sim, pois tome e aproveite esse momento que você ainda está aqui, porque você está se depurando, você está se redimindo, você está se qualificando, está subindo um degrau mais elevado da sua existência. Você está se superando cada dia mais. Então, para todos aqueles que vivem numa dificuldade grande, porque nós sabemos que a dor, quem sofre é só aquela pessoa que está ali sentindo a sua dor, cada um sabe qual é a sua dor, né? O que nós temos a dizer é força, confie, ore, que nós estamos sempre protegidos, por mais difícil que seja a situação. Estamos todos juntos nessa escola de crescimento. Muita paz a todos. E neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos e vamos doar o nosso amor, as nossas emoções de alegria, nossos pensamentos de fortalecimento, nossos pensamentos de cura. Porque os nossos pensamentos, eles viajam até o lugar ou a pessoa a qual nós mentalizamos. A gente pensa na pessoa e deseja o melhor para ela. A gente pensa na pessoa e envolve-a com luz. E é isso que nós vamos fazer agora. E esse movimento, ele se chama vibração. Então nós vamos vibrar, doando os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos reunir todo o nosso amor e vamos mentalizar a nossa família, todos aqueles entes, aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, envolvê-las em pensamentos de amorosidade, de paciência, de coragem. Vamos agora reunir pensamentos de fortalecimento e enviar aos doentes, aqueles que estão se restabelecendo, aqueles que irão passar por cirurgias,
aqueles que estão em terapia, em tratamento psicológico, nossos irmãos que estão nos hospitais neste momento. Vamos enviar fortalecimento, equilíbrio físico, equilibrando os seus sistemas, todo o aparelho orgânico. Vamos agora pensar na nossa casa, nosso lar, o nosso cantinho. Vamos encher a nossa casa de luz, cada cômodo. Desde o portão até os fundos, iluminando tudo, cada canto, cada fresta. Que esse lar seja abençoado por luz. Agora vamos levar sentimentos de paz para dentro dessa casa. Sentimentos de união, alegria de estar junto. Sentimentos de fraternidade. Vamos agora pensar em nós. Sentir essas emanações divinas, esses fluidos nos envolvendo, fluidos de paz, fluidos de equilíbrio, fluidos de tranquilidade. Vamos fortalecer os nossos órgãos. Nossa mente. Tranquilizar o nosso coração. Sentir os fluidos de alegria, de amorosidade desse anjo guardião que está sempre ao nosso lado. E agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Sinta a paz, sinta o amor. Neste momento, o Elber fará o encerramento do nosso encontro. Continuando com o coração aberto, cheio de esperança e paz. Agradecendo a Jesus, sua presença maravilhosa, nos abençoando nesta noite, iluminando os nossos corações, as nossas mentes, trazendo equilíbrio ao nosso corpo físico e espiritual. O seu amor nos aquece e nos fortalece. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado pelo teu carinho e pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por caminhar conosco todos os dias ao nosso lado, nos direcionando os caminhos, nos desviando dos perigos, nos mostrando aonde temos que seguir. Obrigado, Mestre, pela tua presença de amor, a espiritualidade amiga que nos envolve, aos enfermeiros,
momento em que pisamos nesta casa. Bem antes, eles já estavam aqui, trabalhando ao equilíbrio das energias desta casa. Para que no momento que chegarmos aqui, nos fortalecermos, Pai. Obrigado, Senhor.